clima dentro do tribunal estava cada vez mais tenso. O juiz já se preparava para anunciar a sentença de Adriana quando algo inesperado aconteceu. Pedro, tomado pela indignação, levantou a voz e gritou que tudo aquilo não passava de uma grande fraude. Ao mesmo tempo, Helenice surgiu disposta a derrubar completamente o depoimento de Tom ao apresentar uma prova decisiva. Como se isso não bastasse, Heitor também apareceria para revelar uma verdade chocante e expor Pilar e toda a família Brandão, contando quem realmente foi responsável pela queda de Arthur. Tudo começou logo após o depoimento de Tom. Em seguida, foi a vez de Pedro prestar seu testemunho, visivelmente abalado pela situação. Depois de ouvir todos os relatos, o juiz fixou o olhar em Adriana e declarou que, diante das acusações e das informações apresentadas por Tom, acreditava ter encontrado a peça que faltava para completar aquele complexo quebra-cabeça. Segundo o magistrado, as declarações feitas por Tom eram fortes, detalhadas e convincentes. Além disso, por ser uma pessoa que conviveu de perto com Adriana, ele teria conhecimento suficiente para falar sobre seu comportamento e suas verdadeiras intenções em relação a Arthur Brandão. As palavras do juiz provocaram um enorme impacto na sala. Adriana ficou completamente chocada. Em seus pensamentos, ela se revoltava, acreditando que Tom havia mentido descaradamente e a traído. Ela não conseguia aceitar a ideia de ser responsabilizada por algo que jamais havia cometido. Antes que pudesse organizar seus pensamentos, Pilar aproveitou a situação. Ao perceber o medo estampado no rosto da fisioterapeuta, ela decidiu atacá-la ainda mais. Pilar afirmou que o juiz apenas estava reconhecendo aquilo que, segundo ela, sempre foi evidente. Chamou Adriana de golpista e disse que ela deveria pagar caro por tudo o que havia feito. Também elogiou Tom, alegando que ele foi o único com coragem suficiente para enfrentar Adriana e contar a verdade. Por fim, pediu ao magistrado que a declarasse culpada imediatamente para evitar que outras pessoas fossem prejudicadas. Enquanto isso, Pedro observava tudo com extrema preocupação. Revoltado com as acusações dirigidas à mulher que amava, ele começou a pensar rapidamente em uma solução. Sem chamar atenção, aproximou-se de Kleber e cochichou que não poderiam permitir que aquele espetáculo continuasse. Segundo ele, Adriana estava perdendo a confiança do júri e principalmente do juiz. Por isso, era fundamental pedir um intervalo antes que a situação piorasse ainda mais. Impressionado com a análise do amigo, Kleber se levantou imediatamente e solicitou ao juiz uma pausa de 15 minutos para que a defesa pudesse reorganizar sua estratégia. O magistrado aceitou o pedido, mas deixou claro que o intervalo não poderia ultrapassar 15 minutos. Assim, a sessão foi suspensa temporariamente. Pouco depois, Pedro encontrou seu pai em uma sala reservada. Assim que viu o filho parado diante dele com uma expressão séria e difícil de interpretar, Ademir perguntou o que ele queria. O advogado veterano comentou que, caso o assunto fosse seu afastamento da defesa de Adriana, já havia alertado diversas vezes para que Pedro não se envolvesse naquela história. Mas Pedro não permitiu que ele continuasse. Olhando diretamente nos olhos do pai, disparou palavras duras. Disse que sentia vergonha dele e que durante muito tempo não havia conseguido enxergar sua verdadeira personalidade. Segundo Pedro, sua inocência o impediu de perceber quem Ademir realmente era. Abalado pela reação do filho, Ademir tentou inverter a situação. Disse que já não reconhecia mais Pedro e afirmou que Adriana havia manipulado sua mente. Para ele, a verdadeira culpada de tudo era justamente a fisioterapeuta, que estaria colocando o filho contra o próprio pai. Enquanto isso, em outra sala, Adriana conversava com Kleber. Ela estava extremamente nervosa e inconformada com tudo o que havia acontecido, principalmente com o depoimento de Tom e com o afastamento repentino de Pedro da defesa. Desesperada, afirmou que toda aquela situação havia sido cuidadosamente planejada pela família Brandão para destruí-la. Ela temia que, se continuassem sofrendo golpes daquela forma, acabaria sendo considerada culpada. Tentando tranquilizá-la, Kleber pediu calma. Explicou que nem tudo estava perdido e garantiu que encontraria alguma falha ou inconsistência capaz de desmontar as acusações. Reforçou que ela precisava confiar nele e manter a serenidade. Ao mesmo tempo, a conversa entre Pedro e Ademir ficava cada vez mais pesada. Pedro acusou o pai de trair a memória de seu padrinho ao proteger pessoas interesseiras e oportunistas. Também afirmou que sabia exatamente o que havia acontecido. Ademir teria pago dinheiro para comprar o depoimento de Tom. Sem hesitar, Pedro exigiu que o pai admitisse a verdade. Ademir reagiu imediatamente. Mandou o filho baixar o tom de voz e lembrou que continuava sendo seu pai.
Disse que não devia explicações sobre sua estratégia de defesa e afirmou que sempre entrava em qualquer disputa para vencer. Segundo ele, Pedro ainda tinha muito a aprender. Revoltado com a postura do pai, Pedro encerrou a conversa afirmando que ele se arrependeria profundamente de tudo aquilo que estava fazendo. Enquanto isso, Adriana e Kleber continuavam discutindo os últimos detalhes para a retomada da audiência. Foi nesse momento que Helenice entrou na sala de maneira repentina e visivelmente transtornada. Ao vê-la naquele estado, Adriana ficou preocupada e perguntou o que havia acontecido. Tomada pela emoção, Helenice pediu perdão à amiga. Ela jurou que não tinha qualquer participação nas mentiras que seu marido havia contado durante o julgamento. Kleber então respondeu que o depoimento de Tom havia colocado Adriana em uma situação extremamente delicada e que até mesmo o juiz havia admitido o peso daquela declaração. Antes que ele terminasse, Helenice o interrompeu. Ela disse que sabia perfeitamente da gravidade do que Tom havia feito e explicou que justamente por isso estava ali. Nesse momento, Pedro entrou na sala. Ao ver Helenice, questionou o motivo de sua presença e relembrou as mentiras contadas por Tom no tribunal. Sem perder tempo, Helenice declarou que não permitiria que seu marido destruísse a vida de sua melhor amiga. Então revelou que havia levado consigo uma prova capaz de mudar completamente o rumo do caso. Ela afirmou que tudo o que Tom disse era mentira e garantiu que tinha como demonstrar isso diante de todos. Ao ouvir aquelas palavras, Kleber percebeu que aquela poderia ser a oportunidade perfeita para anular o depoimento de Tom e provar a inocência de Adriana. Foi então que Helenice apresentou um extrato bancário mostrando uma transferência de R$50 mil feita por Ademir diretamente para a conta de Tom. Indignada, ela afirmou que seu marido havia vendido sua palavra para prejudicar uma mulher inocente. Disse que Tom conhecia Adriana havia anos e sabia exatamente quem ela era, mas mesmo assim aceitou participar daquela armação. Helenice confessou que suportou muitas situações difíceis ao lado do marido, porém aquilo havia ultrapassado todos os limites. Ao analisar o documento, Pedro afirmou que tudo finalmente fazia sentido. Ele disse que sempre suspeitou que seu pai fosse capaz de algo daquele tipo e ficou horrorizado ao perceber até onde Ademir havia chegado para destruir Adriana. Determinados, Pedro e os demais decidiram que usariam aquela prova para desmascarar todos os envolvidos e demonstrar que Adriana estava sendo acusada injustamente. Com os olhos cheios de gratidão, Adriana agradeceu a coragem de Helenice por enfrentar o próprio marido em defesa da verdade. Em resposta, Helenice afirmou que deveria ter agido muito antes. Pediu perdão por todas as vezes em que permaneceu calada diante das atitudes de Tom e garantiu que, com aquela prova, finalmente mostrariam que Adriana era apenas uma vítima e que os verdadeiros culpados continuavam livres. Depois daquela revelação impactante, uma nova esperança tomou conta de Adriana. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que poderia provar sua inocência e escapar da injustiça que ameaçava destruir sua vida. Passados alguns minutos, todos retornaram ao tribunal para a retomada da audiência. O que ninguém imaginava era que uma pessoa observava tudo escondida. Atrás de uma porta entreaberta estava Heitor, o filho desaparecido de Arthur Brandão. Mantendo-se fora da vista de todos, ele acompanhava atentamente cada movimento dentro do plenário. Enquanto observava os presentes, pensava consigo mesmo que seria interessante ver a reação de Pilar, Ademir e Ulisses quando toda a verdade viesse à tona. Naquele momento eles acreditavam estar vencendo, mas Heitor tinha certeza de que a situação mudaria completamente. Pouco depois, o juiz retomou os trabalhos e declarou oficialmente reaberta a sessão do julgamento de Adriana Brandão. Em seguida, informou que a palavra seria concedida à defesa. Antes que o magistrado pudesse prosseguir, Pilar perdeu a paciência e interrompeu a audiência. Irritada com a demora, começou a exigir que Adriana fosse condenada imediatamente. Segundo ela, já estava claro para todos que a fisioterapeuta era responsável pela morte de Arthur e não havia mais motivo para perder tempo. A atitude gerou a indignação do juiz. Com firmeza, ele advertiu Pilar e deixou claro que ninguém tinha autoridade para ditar regras dentro daquele tribunal. Também afirmou que caso ela voltasse a interromper os trabalhos com comentários inadequados, poderia responder por desacato à autoridade. Percebendo que aquele era o momento ideal para agir, Kleber solicitou autorização para que a defesa se manifestasse. O pedido foi aceito. O juiz então passou oficialmente a palavra ao advogado. Com postura segura, Kleber informou que durante o intervalo havia surgido uma nova prova capaz de alterar completamente os rumos do processo. Por essa razão, pediu autorização para apresentar uma nova testemunha. Ao ouvir aquilo, Ademir ficou preocupado.
Em silêncio, começou a se perguntar o que Pedro e Kleber estariam planejando. Na visão dele, Adriana já estava derrotada e não havia mais nada que pudesse mudar aquele resultado. Mesmo assim, o juiz aceitou o pedido e perguntou quem seria a testemunha. Kleber respondeu que desejava ouvir novamente o depoimento de Pedro. Segundo ele, o advogado possuía informações inéditas que poderiam influenciar diretamente na decisão do júri. Diante da solicitação, o magistrado autorizou que Pedro voltasse ao plenário para prestar um novo depoimento. A decisão deixou Ademir revoltado. Imediatamente ele protestou, afirmando que aquilo era um absurdo e uma enorme perda de tempo. No entanto, o juiz rejeitou a contestação sem hesitar e ordenou que Pedro começasse seu relato. Determinado, Pedro se levantou e afirmou que todo aquele julgamento havia sido transformado em um verdadeiro espetáculo armado por Ademir e pela família Brandão. Segundo ele, a defesa não poderia permitir que aquela situação continuasse. Intrigado, o juiz perguntou onde Pedro pretendia chegar com aquelas acusações e pediu que fosse direto ao ponto. Sem demonstrar qualquer insegurança, Pedro revelou que Ademir era seu pai e justamente por isso possuía autoridade para falar sobre seu caráter. Em seguida, fez uma acusação devastadora. Disse que além de ser um dos advogados criminalistas mais famosos do país, Ademir também era um homem profundamente corrupto e que possuía provas para demonstrar isso. O juiz ficou chocado com a gravidade das declarações feitas pelo próprio filho. Mesmo assim, exigiu que as provas fossem apresentadas imediatamente, pois se tratava de uma acusação extremamente séria. Pedro então explicou que as evidências não estavam apenas em suas mãos. Segundo ele, a pessoa mais prejudicada pela mentira comprada por Ademir carregava consigo o documento que desmontaria toda a armação. Logo depois, solicitou que Helenice fosse chamada ao plenário. O pedido foi autorizado. Helenice entrou na sala principal segurando firmemente um documento. O silêncio tomou conta do ambiente. Tom e os demais integrantes da família Brandão observavam tudo sem compreender exatamente o que estava prestes a acontecer. Posicionando-se diante do juiz, Helenice declarou que estava ali porque uma grande injustiça estava sendo cometida contra sua melhor amiga. Ela relembrou que Tom havia ocupado aquele mesmo lugar pouco tempo antes para afirmar que Adriana era uma interesseira. Contudo, garantiu que tudo aquilo era mentira. Surpreso, o juiz perguntou se ela tinha consciência da gravidade das acusações que estava fazendo contra o próprio marido, já que as consequências poderiam ser extremamente sérias. Demonstrando coragem, Helenice respondeu que tinha plena consciência de tudo. Em seguida, levantou um extrato bancário oficial para que todos pudessem vê-lo. A revelação provocou enorme espanto. Mostrando o documento, ela afirmou que ali estava a prova definitiva da fraude. O papel registrava uma transferência eletrônica de R$ 50 mil realizada diretamente da conta pessoal de Ademir para a conta de Tom. Segundo Helenice, aquele pagamento foi feito para que seu marido inventasse mentiras contra Adriana e a apresenta-se como uma mulher interesseira. A revelação deixou todos completamente chocados. Do lado de fora do plenário, Heitor assistia a tudo escondido e demonstrava satisfação ao perceber que o plano dos Brandão começava a ruir. Dentro da sala, Pedro aproveitou o momento para reforçar que aquela era a verdade que a família tentou esconder. Declarou que seu próprio pai havia comprado um falso testemunho para destruir a reputação e o futuro de uma mulher inocente. Imediatamente todos os olhares se voltaram para Ademir. Sem conseguir encontrar uma justificativa, ele permaneceu em silêncio. O ambiente ficou tomado por tensão. Enquanto isso, Heitor continuava observando e refletia que Ademir havia sido desmascarado pelo próprio filho. Além disso, acreditava que sua entrada no tribunal encerraria de uma vez por todas as mentiras daquela família. Tentando restabelecer a ordem, o juiz exigiu silêncio. Logo em seguida, anunciou que diante da gravidade da prova apresentada por Helenice, o depoimento de Tom estava oficialmente anulado. Segundo a decisão, nada do que ele havia declarado contra Adriana teria qualquer valor jurídico dali em diante. A notícia deixou Pilar furiosa. Mesmo diante das provas, ela insistiu que Adriana deveria ser condenada. Alegou que a acusada possuía interesse financeiro e continuava sendo responsável pelos acontecimentos. O juiz então pediu que Pilar se controlasse. Apesar da anulação do depoimento de Tom, explicou que ainda existiam outras acusações e provas sendo analisadas pelo tribunal. Em seguida, afirmou que Adriana continuava sendo considerada suspeita dentro do processo e que o julgamento seguiria normalmente até a sentença final. Ao ouvir aquelas palavras, Adriana entrou em desespero. Ela implorou aos advogados para que não permitissem que fosse condenada injustamente.
Disse que sua vida seria destruída caso a sentença fosse dada naquele momento e que o verdadeiro culpado continuaria livre. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. As grandes portas do tribunal se abriram repentinamente. Todos os presentes ficaram paralisados. Pilar, Ademir e os demais membros da família Brandão não conseguiam acreditar no que viam. Heitor entrou caminhando até o centro do plenário. Com voz firme e determinada, declarou que aquela farsa precisava acabar imediatamente. Disse que não permitiria que Adriana pagasse pelos crimes cometidos por uma família que, segundo ele, era formada por verdadeiros monstros. Um silêncio absoluto tomou conta do local. Sem demonstrar medo, Heitor passou a confrontar os próprios familiares. Acusou todos de terem vivido durante anos às custas de Arthur, explorando sua fortuna e seus recursos. As críticas mais duras foram direcionadas a Pilar. Heitor afirmou que ela era a pessoa mais interesseira de toda a família e a responsabilizou por boa parte da destruição que havia acontecido. Tentando esconder o nervosismo, Pilar permaneceu em silêncio. Na sequência, Heitor voltou-se para o juiz e afirmou que conhecia toda a verdade sobre aquela noite. Segundo ele, estava presente e testemunhou tudo com os próprios olhos. Chocado, o magistrado exigiu que o homem se identificasse imediatamente e explicasse como havia invadido a sessão daquela maneira. Com mais calma, Heitor pediu desculpas pela interrupção e revelou sua identidade. Ele se apresentou como filho de Arthur Brandão. Em seguida, afirmou que seu depoimento era a peça que faltava para que a verdadeira justiça fosse finalmente feita. Surpreso com a revelação, o juiz perguntou se ele realmente sabia quem havia provocado a queda de Arthur. Então veio a declaração que deixou todos em estado de choque. Heitor afirmou que Adriana jamais encostou em Arthur e que nem sequer estava presente quando tudo aconteceu. Por fim, revelou quem considerava a verdadeira responsável pela tragédia. Segundo seu relato, quem provocou a queda de Arthur da sacada foi a própria Pilar. E de acordo com ele, ela não agiu sozinha. Brigitte também estava presente naquela noite e teria participado de toda a ação. O tribunal inteiro mergulhou em um silêncio assustador. As palavras de Heitor ecoaram pelo plenário, deixando todos completamente sem reação diante da gravidade da acusação. Pilar empalideceu imediatamente. Brigitte também ficou visivelmente abalada. Já Adriana observava tudo com lágrimas nos olhos, percebendo que finalmente a verdade começava a surgir diante de todos.